Bom dia. Bom, pessoal, dando continuidade aí à nossa unidade 4, né, sobre a dinâmica da Terra, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as forças endógenas e a dinâmica interna da Terra, tá? Então eu vou comentar na aula de hoje sobre a teoria da deriva continental e sobre as placas tectônicas. Só lembrando aí, né, que na semana passada eu já expliquei sobre a estrutura da Terra, né? Falei com vocês sobre as camadas, falei como que foram feitas as pesquisas para se descobrir algumas características do interior do nosso planeta e falamos também sobre as rochas. Eu dei alguns exemplos para vocês, tá? Então, para quem não assistiu a aula da semana passada, assista, tá? Porque isso aí vai cair na prova de vocês, na terceira P e também na avaliação na avaliação de estudo. Só lembrando também que vocês precisam marcar a presença, tá? De vocês aí no campo presente, tá? Não esqueçam não. Então vamos lá, começando a aula de hoje, gente. Vou falar sobre a famosa ideia da deriva continental. Acredito que todos vocês já devem ter ouvido falar sobre essa ideia do quebra-cabeça que o Alfred Wegener, que é um cientista alemão que criou, né, essa ideia da deriva continental, ele levou como a primeira evidência para a formulação da sua teoria, onde ele fala, né, que a costa leste da América do Sul se encaixa perfeitamente na costa oeste da África, como se um dia tivessem estado juntas. Então, como a gente pode observar nessa imagem, realmente ele tinha a perfeita razão ao começar a colocar isso como sua primeira evidência. Então, ele formulou a ideia de que um dia os continentes já estavam todos juntos, né? E eles foram se fragmentando até o formato que nós temos hoje. Uma outra ideia dele também era que, né, isso que ele vai escrever no livro que vai ser publicado em 1915, A Origem dos Continentes e Oceanos, ele vai falar o quê? Que existia um único supercontinente denominado Pangeia e um oceano chamado Pantalassa. E esse continente ele foi evoluindo, né, ao longo aí dos anos, tá? Então, essa teoria, ele colocou essa ideia, né, da origem dos continentes e oceanos dessa forma, tá? E aí ele levou em consideração outras evidências, como a questão dos fósseis dos animais que ele encontrou, tá? Que é da mesma espécie, tá? Ele levou em consideração também a questão das plantas parecidas, tá? Ele levou em consideração o relevo das regiões, no caso aqui Brasil e África, tá? Que apesar de haver um oceano entre os dois continentes, esses relevos pareciam, né, se completar. E a gente também tem a questão das rochas, tá? Que havia uma sequência de rochas de origem glacial, tá? Então essas foram as evidências que ele levou em consideração para formular a teoria da deriva continental. Mas aí o que aconteceu, né? O Wegener, ele não conseguiu explicar os mecanismos que levaram à sua fragmentação, tá? Que forças seriam capazes de mover esses imensos blocos continentais? Essa pergunta ele não conseguiu responder, tá? Então o que vai acontecer? Vai chegar em 1930, ele vai morrer sem conseguir explicar essa teoria. Então a gente vai ter aí uma comunidade científica que não vai aceitar, já que essa teoria ela teve evidências, mas ela não teve uma explicação. E por um bom tempo essa teoria vai acabar ficando desaparecida, até chegar na década de 40, onde nós vamos ter aí um extraordinário progresso tecnológico, né, devido à questão da Segunda Guerra Mundial, onde eles vão desenvolver sonar para o uso de submarinos e que após a guerra ele foi utilizado também para fins científicos. E esse sonar ele vai ser muito importante porque ele vai conseguir cartografar as cadeias montanhosas existentes no fundo dos oceanos. Ele vai mapear o assoalho oceânico, né? E os cientistas, a partir disso, vão perceber o seguinte, que há alguma coisa ali, né, diferente, que o Wegener, ele, né, aquela ideia dele fazia sentido, né? Então, com esse mapeamento, eles vão reacender a teoria da deriva continental. E aí, o que eles vão perceber, né? Eles vão fazer vários estudos, vão começar a fazer estudos das rochas, da idade das rochas na década de 60, tá?
E aí, com esses mapeamentos, eles vão descobrir esses rifts, tá? Que nada mais é do que o que está mostrando nessa imagem aí, essa dorsal meso-oceânica, que é uma dorsal, uma falha, tá? Uma abertura, um afastamento, tá? Por todo o Oceano Atlântico, tá? Que eles vão perceber que os continentes, a partir dessa dorsal, há um movimento, tá? E tá aqui essa imagem para vocês, né? Essa dorsal aí, uma imagem de satélite. E aqui, através dessa imagem, a gente consegue perceber a dorsal aí sendo retratada pela linha vermelha, a questão da datação das rochas, que a partir do momento que a gente se afasta da linha vermelha, essas rochas vão ficando mais antigas e seguindo uma mesma idade cronológica, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então eu tenho milhões de anos aí de formação dos dois lados, colocando aí mais uma evidência, né, de que esses continentes se moveram, estavam se movendo, tá? Então, o que os cientistas descobriram? Que a chave para explicar a dinâmica da Terra está no fundo dos oceanos. Então, foi através do descobrimento dessa dorsal meso-oceânica, né, que eles perceberam que os continentes se moviam, tá? Então, a explicação estava ali no fundo dos oceanos. Então, hoje a gente sabe que quem realiza esses movimentos que fizeram com que os continentes se movessem, né, são as placas tectônicas, através da astenosfera, com aquela camada plástica, né, que são feitos não só pelos continentes, mas também pelo fundo dos oceanos. Essas placas se movimentam lentamente sobre o manto, afastando-se ou aproximando-se. Sobre isso aqui, daqui a pouco eu vou comentar melhor, tá? Então, cronologicamente, a gente tem aí essa ideia de que na década de 40, com a Segunda Guerra Mundial, já começa a reaparecer as ideias, né? O mapeamento do assoalho oceânico após a Segunda Guerra Mundial. Na década de 60, a gente tem um grande aperfeiçoamento dessa teoria, tá? Através aí dos estudos das rochas. Em 1962, a gente vai ter a hipótese da expansão do fundo oceânico, que vai ser a ideia da convecção do interior da Terra, que vai ser a grande explicação para o movimento das placas. Em 1965, a gente vai ter a primeira vez que foi utilizado o termo placas. Em 1968, aí sim, foi formulada a teoria das placas tectônicas, levando em consideração essas correntes de convecção que está exposta na tela. A corrente de convecção, pessoal, nada mais é do que o modelo que os cientistas descobriram, né, que o manto circula, rocha derretida, na verdade, circula no manto, na parte ali da astenosfera, e a seção desse magma faz com que ocorra esse movimento das placas. Então, a rocha quente ali, derretida, ela sobe porque ela está aquecida pelo núcleo da Terra. Depois, perto da superfície, ela vai propagar-se lateralmente nos dois sentidos, né? Nas duas direções, como mostra na figura. Depois, ela vai começar a perder calor na superfície, vai se tornar mais densa e vai afundar novamente, começando o ciclo de novo, tá? Retornando o ciclo. Então, esse movimento aí de entre trocas de energia vai ser responsável pela formação do movimento de convecção, que vai produzir tanto o campo magnético terrestre quanto o movimento das placas, tá? Então, a gente tem esse vídeo aqui. It's hard to imagine a force that can move continents apart. Yet this is precisely what the Earth's inner heat is able to do. It happens because hot rock rises, heated by the Earth's core. Near the surface, the rock spreads in two directions and goes sideways. It begins to lose heat. Eventually, the much cooler rock sinks back down. Through this spreading process, the Earth's crust is very slowly dragged apart. And it's this that ultimately causes the continents to move. The lava lake at Erta Ali is an example of the same process, but in miniature. As we've seen, the movement of hot lava drags a crust across the surface of the lake, just as the continents are pulled across the Earth's surface. Esse vídeo termina aí com uma imagem muito bacana para entender essa questão da corrente de convecção, que é justamente ali em cima, né, a questão da rocha
está solidificada, está mais densa e voltar para o interior do planeta. É exatamente esse processo de convecção, como ele fala, né? Então, nós tivemos aí a questão, como eu falei com vocês, em 1968 foi formulada, enfim, a teoria das placas tectônicas, né? Então, esse mapa aqui foi um mapa que retrata bem o relevo, tanto dos continentes quanto do fundo dos oceanos. Então, a gente consegue perceber agora muito melhor essa questão da dorsal mesoceânica aí no Oceano Atlântico, separando, né, o leste e o oeste aí. Muito bacana essa imagem. Aqui outras imagens também, essa aqui também falando sobre a expansão dos oceanos, falando lá da Islândia, né, que no caso da Islândia aí é uma formação, né, da ilha da Islândia e o crescimento dela, já que ela está em cima de uma placa tectônica, né, da separação de uma placa tectônica. Então, essa teoria da tectônica global, ela foi uma teoria unificadora e sintetizadora da dinâmica terrestre. A litosfera é constituída de placas que se movimentam em diversas velocidades e direções. Então, chegou, né, a essa conclusão após 1900, então na década de 70, mais uma descoberta aí para a nossa década de 70, né, para colocar aí. Então, se formou a tectônica global. A gente tem mais ou menos um movimento dessas placas em torno de 3 a 11 centímetros ao ano, dependendo do lugar, tá? Esse mapa, ele mostra, apesar que a gente ainda, eu não vou falar nessa aula, vou deixar para a próxima, mas aqui ele fala sobre a questão do vulcanismo, o tectonismo, que são agentes internos, né, que formam um relevo, que criam um relevo. Então, ele mostra os limites das placas aí, e mostra os pontos vermelhos onde a gente tem vulcões em atividade e em amarelo onde nós temos os terremotos epicentros de terremotos mais fortes, tá? Isso vai coincidir muito com o encontro de placas, os movimentos convergentes, tá? Tanto aqui próximo ao Japão, tá? Quanto na cadeia andina, tá? No encontro ali da placa de Nazca com a placa sul-americana. E também a gente tem alguns pontos amarelos aqui na falha de San Andrés, ali nos Estados Unidos, né? E também outro destaque importante aqui, obviamente eu não poderia deixar de falar, no Himalaia, tá? Ali na Ásia, onde a gente tem ali a maior cadeia montanhosa do mundo, tá? Isso daqui é bem importante. Então, são esses pontos aí que eu queria destacar. É legal também a gente observar, que a gente vai ver isso melhor na próxima aula, mas são esses agentes que constroem, que a gente vai falar muito vulcanismo, tectonismo, que está criando paisagens na Terra que vão ser modificados, né? Como eu já falei um pouquinho da questão da sedimentação das rochas, a gente vai falar sobre os agentes externos. Então, a ciência toda aí sendo explicada, né? Através desses movimentos externos e internos do planeta. Então, agora sim, para a gente terminar a nossa aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre os limites das placas tectônicas. Página do livro 94, tá? As bordas ou faixas de contato entre as placas litosféricas sujeitas às forças provocadas pelas correntes de convecção constituem zonas de grande tensão e instabilidade tectônica. Então, pessoal, para ter qualquer terremoto, qualquer vulcanismo, qualquer cadeia montanhosa, a gente tem que ter um encontro de placa, tá? Então, já adiantando para vocês, por aquela pergunta bem básica, né? Por que o Brasil não tem terremotos de grande intensidade? Porque nós não estamos localizados no encontro de placas tectônicas, tá? Essas zonas são afetadas por intensas atividades geológicas, como erupções vulcânicas, terremotos e movimentos tectônicos. Essas atividades atuam na formação e transformação do modelado terrestre, criando novas formas de relevo e transformando as que já existem. Então, a gente tem alguns limites que são muito importantes da gente saber, que é o limite divergente, que é quando uma nova crosta é gerada e as placas se distanciam uma das outras, como é o caso, né, da explicação ali da formação da cadeia mesoceânica, que, para quem não lembra, é só voltar a página aí, quando a gente tem a formação da teoria da placa tectônica, né, separando o Oceano Atlântico, isso é um exemplo de limite divergente, tá? Então, uma nova crosta é gerada. Então, a gente tem o caso ali da Islândia, né? Que eu já falei com vocês que ela tá crescendo, tá? A Islândia cresce todo ano um pouquinho.
E é justamente por ela estar aí no encontro de duas placas divergentes que se separam. Após isso eu tenho as placas convergentes. Essas placas aqui são aquelas placas que uma vai de encontro à outra, então são placas que se chocam, tá? Então a crosta, um pedaço dela vai ser destruído quando uma bate na outra, tá? E eu tenho, por exemplo, a placa de Nazca e a placa sul-americana, que forma a cadeia andina, onde eu tenho o soerguimento da placa sul-americana e o rebaixamento da placa de Nazca, tá? Que é mais densa e mais fina, então ela é mergulhada para baixo, tá? E ela empurra a placa sul-americana. Então, um pedaço dessa crosta é destruído, tá? Outro exemplo aqui desse movimento de convergência, a gente tem tremores muito fortes, né, ligados a convergência, por exemplo, lá no Himalaia também, onde a gente tem aí a placa indiana colidindo com a placa eurasiana, forma aí grandes cadeias, que formou a grande cadeia do Himalaia, tá? A placa, e também no Japão, o caso aí de duas placas que se chocam com grande intensidade, gerando terremotos, que no caso ali são tsunamis, tá? E por fim a gente tem as placas transformantes ou conservativas, como é o caso lá da falha de San Andrés, que se estende por mais de 1.200 quilômetros aí na costa oeste dos Estados Unidos, né? Os limites transformantes, ele não tem produção nem destruição de placa. Na verdade, as placas elas vão se deslizar horizontalmente uma em relação à outra, tá? Então, ela é chamada de conservativa também pela ideia de conservar uma energia, tá? Que quando, se caso romper, né, qualquer área ali, você vai ter grandes vibrações, tá? É a formação de grandes ondas sísmicas que vão se propagar e formar um terremoto de grande intensidade. Eu vou mostrar um vídeo sobre isso aqui para vocês, tá? Só que antes disso, quero só mostrar essas imagens aqui. A primeira aqui é do limite conservativo ou transformante, a ideia de deslizar uma no sentido horizontal com a outra, né? Após isso, a gente tem ali o limite divergente, que é onde eu tenho uma falha, né? Uma fratura, um rift, o melhor nome seria esse, onde eu tenho o soerguimento do magma e ele a gente vai ter a solidificação desse magma através do resfriamento e a formação aí de uma nova crosta, tá? Cada placa indo para um lado. E por fim, as placas se chocando, uma indo de encontro a outra. Nesse caso aqui, o melhor exemplo é falar da cadeia andina, onde tem essa seta azul descendo, seria a placa de Nazca, que ela é mais fina e densa, ela desce e empurra a placa sul-americana para cima, tá? Formando a cadeia andina. Tá? Aqui mais alguns exemplos, tá? Esse limite divergente aqui, que eu acabei de falar, né? É a explicação na verdade aqui foi uma sequência de imagens explicando a questão do afastamento da placa sul-americana e a placa africana, tá? Aqui eu tenho um exemplo do mapa geológico simplificado da Islândia, né? Que formado, obviamente, por rochas magmáticas, tá? E que estão em constante formação por estar no encontro de uma placa divergente, tá? E aqui o exemplo de placas do limite convergente, tá? Quando tem aí o rebaixamento e o soerguimento de uma. Esse limite aqui, ele é muito importante, tá? Porque ele é chamado também de limite orogenético, tá? A gente fala que isso aqui é uma orogênese porque os limites convergentes, eles formam montanhas, tá? Cadeias montanhosas. Então, além dos abalos sísmicos, dos terremotos, do vulcanismo, a gente tem associado aos movimentos de orogênese e movimento convergente a formação de cadeia montanhosa. Então, vou passar um vídeo aqui para vocês agora. A Terra vista do espaço. Mesmo daqui, não dá para ver que a camada mais externa do nosso planeta é constituída por placas tectônicas de diferentes tamanhos. E elas estão constantemente em movimento. Aqui, no meio do Oceano Atlântico, duas placas se afastam uma da outra. Elas são movidas pelo magma que é pressionado para a superfície.
A substância viscosa, formada por pedras derretidas, se resfria e fecha o buraco entre as placas, o que provoca aos poucos a separação delas. E isso não acontece apenas no mar. Um exemplo é a Islândia. A ilha cresce cerca de 5 centímetros por ano porque as placas daqui também se distanciam. E por isso os terremotos acontecem com frequência no país. Mas eles são fracos e não causam muitos danos. Tremores de terra mais fortes podem ocorrer onde as placas tectônicas se aproximam e colidem umas com as outras. Bom, voltando aqui, esse vídeo ele tá postado lá no AVA também, tá, gente? Depois só vocês assistem, quem quiser assistir de novo, tá lá. Aqui mais alguns exemplos aí, quando duas placas oceânicas convergem, formam uma fossa de mar profundo e um arco de ilhas vulcânicos. Se a gente reparar aí, a região do Japão ali, ela é formada por vários encontros de placas, né? Então a gente tem um exemplo aqui da formação das ilhas japonesas, tá? Com encontro aí de duas placas oceânicas, tá? Que é diferente da formação da cadeia do Himalaia, porque são duas placas continentais, tá? Então aqui os arcos de ilhas do Japão. A cadeia andina, que eu já comentei com vocês, essa daqui ela é muito importante, tá? Porque ela é um movimento convergente, é um movimento orogênico, né? Ou seja, é um movimento de formação de montanha. Então no livro aí na página 94 vocês podem escrever, né? Orogenia, tá? Que é um movimento de formação de montanha. Só um minutinho porque eu estou escrevendo aqui também. Esse movimento de orogênese, eu deixei aqui no rascunho que eu fiz para vocês, depois quem quiser, tá? É formado aí pelas forças internas, dá origem às cadeias montanhosas, tectonismo, vulcanismo, tá? E acontece, obviamente, na borda dos continentes, tá? Que é no encontro das placas, tá? Então, os maiores exemplos aí, a cadeia andina, tá? E a cadeia do Himalaia, tá? Então, a cadeia andina, ela começou a se formar no Triássico e no Jurássico. Então, se a gente voltar lá na página, lá na página 83, onde a gente tem a tabela do tempo geológico, eu falei com vocês que era para memorizar a questão da era mesozoica, né? O período lá, Triássico e Jurássico da era mesozoica, então, com a instalação de vários rifts ligados à ruptura da Pangeia, tá? Então, se a gente for pensar na questão de tempo geológico, a era mesozoica não é tão antiga assim, tá? No Cretáceo, 65 a 145 milhões de anos, tá? A gente pode achar aí o primeiro, tá? Tiveram início os dobramentos, os falhamentos, na verdade é o primeiro não, né? É o último. Os dobramentos, falhamentos e ascensão da cadeia montanhosa com diferenças regionais de intensidade. As placas de Nazca e Antártica subdutam com velocidade de 8 centímetros ao ano e 2 centímetros ao ano ao longo da fossa do Peru-Chile sobre a placa sul-americana. Vários pulsos orogênicos aconteceram e o último iniciado há cerca de 25 a 30 milhões de anos, né? Que para o tempo geológico não é muito, tá? Então, mais uma vez eu coloquei a definição de rift aí, para quem não lembra, né? A questão aí do afastamento, tá? E aqui, agora sim, a cadeia do Himalaia, essa daqui é extremamente famosa, né? Porque é onde a gente vai ter o Monte Everest, que é um ponto mais alto do mundo, tá? A cadeia do Himalaia, ela tem a sua formação aí com encontro de placas também, tá? A placa euroasiática com a placa indo-australiana, tá? O arco de cerca de 2.500 quilômetros de extensão de cadeia montanhosa. A colisão foi do tipo frontal, com os continentes se aproximando na direção perpendicular às suas bordas. Mais uma vez aí, ó, orogenia, tá? Então, para quem quiser anotar no livro também, um outro exemplo aí é a cadeia do Himalaia. Deixa eu ver se tem. Aqui tem, na verdade tem já, tá? É o segundo exemplo aí, cadeia do Himalaia. Aí ele fala, a cordilheira do Himalaia também é formada por dobramentos orogênicos, tá? Então ele coloca assim aqui essa questão da orogênese. Então marca no livro aí
dobramentos, grandes dobramentos orogênicos, tá? Que significa montanhas, tá? Quando a gente fala orogenia, a gente está falando de montanha. Camadas paleozoicas até as cenozoicas, aí mais uma vez voltando lá na página 83, né? A gente tem aí o paleozoico, tá? Lá, anterior ao mesozoico, né? Anterior à cadeia andina e porções de embasamento mais antigo da placa subdutante. Foram fatiadas e empilhadas para o sul, tá? E aqui só tem uma explicação, né? Isso aqui não é tão importante, não. O mais importante é a gente lembrar da formação de orogênese da cadeia montanhosa, tá? O Monte Everest o mais alto, tá? E aqui, por fim, a placa, o exemplo aí da falha de San Andreas, lá nos Estados Unidos, né? Que é uma falha que se estende em torno aí de 1.200 quilômetros, tá? De extensão no oeste dos Estados Unidos, onde a gente tem um acúmulo, uma conservação de energia, tá? As placas se deslizam lateralmente uma relação a outra sem destruição ou geração de crosta, tá? Então, essa imagem aqui mostra as principais placas tectônicas, tá? E é isso. Na aula da semana que vem eu vou voltar a falar sobre a questão da orogênese, tá? Vou falar só mais, lembrar vocês sobre essa questão da formação das cadeias montanhosas, tá? E a gente começa aqui em agentes internos da Terra. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tá? Esse conteúdo aqui não é um conteúdo muito fácil, tem que dar uma estudada, tá? Ler o livro, qualquer coisa é só perguntar para mim, tá? Que eu estou aí à disposição para responder as dúvidas. Lembrando que eu marquei uns exercícios do livro de vocês, está no AVA, tá? É só vocês entrarem lá e fazer para tirar as dúvidas, ok? Vou deixar também meu material de rascunho disponível depois para vocês. Então é isso, um abraço e bons estudos aí para vocês. Até mais.